Bem-vindos ao podcast Novos Começos. Aqui nós falamos de transição e coragem para recomeçar. Hoje o nosso tema é recomeçar após o luto. É um tema que mexe com muita gente, principalmente quando este luto vem de um suicídio. E eu estou aqui com a Luciana Rocha, psicóloga, especialista nisso, em luto, principalmente em suicídio, porque ela viveu na pele isso com o suicídio do seu marido há cerca de 9 anos atrás. Ela escreveu, inclusive, um lindo livro sobre isso, que nós vamos falar sobre ele aqui. E eu quero, primeiro, agradecer a sua presença. Para mim é uma honra estar aqui com você. E quero começar ouvindo um pouco de você, dessa história do... Vamos voltar lá atrás, do suicídio do seu marido, que eu acho que também levou todo esse caminho que você percorreu até estar aqui hoje conosco. Sim, bom, agradeço o convite, Sara. E, que bom que a gente está aqui para conversar. Eu acho que a gente precisa muito, falar sobre morte, sobre luto, muito sobre suicídio, porque é a única forma que a gente tem de prevenir o suicídio e de acolher os enlutados por suicídio ou não é falando sobre isso, porque as pessoas têm muita dificuldade, em lidar com a morte, em lidar com pessoas enlutadas, e muitas vezes o sofrimento, ele se torna muito maior, porque não tem um acolhimento mesmo, no meu caso, eu quando perdi o Marden há 9 anos e meio, eu já era psicóloga, atuava há 16 anos já, e nós éramos um casal, vamos dizer assim, feliz, com as questões normais, de casamento, e com 2 filhos pequenos. E qual a idade dos filhos na época? Na época, 10 e 5. E o Marden era uma pessoa muito alegre, muito expansiva, um ótimo pai, um companheiro maravilhoso. E olha só, às vezes a gente tem esse tabu também de que para cometer um ato desse a pessoa tem que estar no momento ali de depressão ou no momento onde a gente vê alguns sinais, Não haviam sinais, então. Hoje, porque aí eu fui me especializar, em suicídio, Então eu sou, vamos dizer, suicidologista, Hoje, conhecendo bem sobre suicídio, eu vejo que ele dava sinais, Mas na época eu não conhecia nada sobre suicídio, Falar e você sobre não estava olhando com esse viés profissional, você estava olhando para o seu marido, Então Sim. Você não estava olhando como uma psicóloga, assim como uma esposa, Sim, mas se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, provavelmente eu teria identificado alguma coisa. Tido outro tipo de, vamos dizer, de comportamento, de intervenção, Lógico que eu não era psicóloga dele, mas assim, eu teria notado alguma coisa. Mas eu, assim, em nenhum momento também eu me sinto culpada, eu não percebi, eu não sei o quê, isso eu nunca tive, Nunca passou por você nada com relação à culpa? Não. Porque muito acontece, A maioria dos enlutados por suicídio sentem culpa e raiva. E eu não tive nenhuma coisa nem outra. O que eu falo não é porque eu não sou melhor que ninguém, mas assim, eu não senti culpa em nenhum momento. Acho que em função da gente ter vivido um casamento muito bom, por 15 anos, e eu sabia, que ele me amava, eu amava ele. Ele suicidou em casa? Foi. E eu entendi que eu precisava entender o que era o suicídio, que fenômeno era esse, porque não fazia sentido, ele ter tirado a própria vida, se eu considerasse o que a gente escutava no senso comum sobre suicídio, Então, assim, foi por isso que eu resolvi estudar e para ajudar muitas pessoas, porque quando você perde alguém por suicídio, a gente é muito rotulado, aquela ali é a esposa do cara que se matou. E esse rótulo também afetou os seus filhos?
Ah, certamente, né? A família, né? A família, ela fica meio estigmatizada e é uma das coisas que eu coloco no livro, né? Que, né, quem nos conhece sabe que a nossa família, né, era e continua sendo uma família absolutamente comum, né? E com nenhuma, vamos dizer, né? Com nenhuma peculiaridade que poderia fazer da nossa família, né, vamos dizer, diferente ou disfuncional, né, que as pessoas gostam de falar essa palavra. Então, não tem nada disso. E a questão, né, que eu falei também, que é um sentimento comum nos enlutados por suicídio, que é a raiva, eu também nunca tive, justamente porque eu sabia que ele nunca faria nada para nos machucar. Então, por isso que eu falei, eu tenho que entender o que é isso, porque né, não faz sentido isso que aconteceu conhecendo quem era o meu marido, porque eu conheci ele bem. E também em função de ter ali 2 crianças também precisando do seu apoio para lidar com isso, né? Sim. Dentro da própria casa também, né? Sim, né? E aí, né, assim, né, que você perguntou assim, um pouquinho da história, a questão do livro, né? O livro, ele... Não, na verdade, vou voltar um pouquinho, né? Na verdade, então, quando ele morreu, passou, né? Assim, logo no primeiro ano eu já fui entendendo assim, bom, eu quero fazer alguma coisa com isso, porque de alguma forma a morte dele não pode ser em vão. Eu falei, alguma coisa tem que ser feita. Eu falei, o que eu posso fazer, né? E eu notava, né, um vácuo muito grande de pessoas que trabalhavam com suicídio, e fui buscar informação, né? E aí que eu entrei para estudar, fui me especializar em luto, suicídio e cuidados paliativos também, né? E foi muito maravilhoso, porque eu conheci muitas pessoas que trabalham com a morte, vamos dizer, e que a morte está diretamente ligada à vida, né? Porque a morte é uma parte da vida e não o contrário dela. E para mim foi cada vez fazendo mais sentido, né? Eu falei assim, gente, mas é isso, é aquilo outro. E aí eu ia, né, compartilhando as coisas que eu também entendia. E isso foi cada vez, na verdade, crescendo dentro de mim e fazendo mais sentido. Que eu queria fazer era isso. E o fato, né, de eu ter passado por essa experiência, as pessoas quando me procuram, né, elas sabem que eu estou ali não apenas, né, no lugar teórico. Então elas sabem que por mais que o luto seja individual, que eu conheço realmente na pele, né, essa dor. Eu acho que faz toda a diferença, né? Porque cria-se uma empatia real. Sim. Né? E a pessoa, ela se conecta com isso. Sim. Né? Você falar com propriedade daquilo que você viveu. Sim. Com o seu luto e também ao enxergar o luto no olhar de filhos também, vendo Sim. seus filhos lidando também com a morte do pai, né? Então é o luto de uma esposa, é o luto de um filho que você enxergou, né? Então você se colocou ali naquela posição e pode falar disso com muita propriedade, não só propriedade profissional e clínica, né? Mas de sentir mesmo, né? Sim, sim. E no livro tem toda a história, né? Que nós estamos falando aqui, obviamente com muito mais detalhes e tal. Depois, bom, no final a gente vai fazer um resumão. Tá. Vamos por partes. Quando você começou a estudar e a receber mais informações sobre o suicídio, até para ajudar quem está passando por isso e quem está lidando com isso, o que primeiramente te chamou uma atenção, que se conectou com aquilo que você estava sentindo e deu significado a esse sentimento de, tô entendendo, fez sentido para mim? Na verdade, assim, a primeira informação que eu fiquei muito chocada era o número de pessoas que morriam por suicídio. Porque a gente não tem acesso a isso. E é muita gente, sabe? Então, assim, né, no Brasil, hoje, a gente tem uma média de 45 pessoas que morrem por suicídio por dia.
E sendo que para cada morte a gente tem em média 20 tentativas. Então, assim, é muita gente, né? E isso eu estou falando de Brasil. Se a gente pegar mundo, né, é mais de 1 milhão de pessoas que morrem por suicídio também. E a gente tem uma média de 130 pessoas que são impactadas por essa morte. Então, você imagina que a gente tem por ano mais ou menos 130 milhões de enlutados impactados por um suicídio. Porque, assim, quando eu venho aqui, por exemplo, e conto para você, né, a minha história, né, de suicídio, você tem um impacto, né, porque a morte por suicídio, ela impacta mais Sim. mesmo, né? Então, a gente tem as pessoas que são impactadas diretamente, que são umas 20, mais ou menos, né? Mas, assim, você tem, às vezes, assim, é o porteiro que conhecia a pessoa, que viu a cena, a pessoa que está passando na rua, é o amigo do fulano que ficou sabendo que o colega morreu por suicídio, né, o colega da escola que não via há 1000 anos e ficou sabendo. Então, assim, são muitas pessoas e isso vai causando, assim, um vazio, porque essas pessoas, elas não têm espaço de fala. E fica sem explicação, porque como não é falado, Sim. né, as pessoas, elas ficam sem a informação e aí fica realmente no vácuo, né? E isso acaba criando um tabu com relação ao tema. Sim, pois é. E assim, né, eu sempre falo também que eu falo assim, gente, a gente precisa tirar o suicídio do armário, que é o que eu, né, procuro fazer. Porque lá no meu consultório eu também atendo várias pessoas né, que já tiveram ideação suicida, que, né, já tentaram suicídio. E essas pessoas, elas precisam também entender que ter o pensamento suicida, né, e aí, né, que você tem as fases, né, e aí você ir de fato para a ação, que isso é uma coisa que vamos dizer assim, é possível acontecer, que não acontece só com eles, porque a partir do momento que eles entendem, né, que outras pessoas também passam por essa situação, que o que causa isso é um sofrimento imenso, que não é de 1 dia, 2 dias, é de meses, é de anos, né, que na maioria das vezes está atrelado a um ou mais, né, adoecimento psiquiátrico. E se eles entendem que eles têm um lugar de escuta, onde a pessoa não desespera, onde a pessoa escuta, onde a pessoa ela pode acolher no sentido... Sem julgar, justamente, né? Assim, sem um julgamento, e que pode também né, orientar, né? Qual profissional que deve ir, o que pode estar fazendo para ajudar, criar uma rede de apoio, porque também uma pessoa, né, não tem como ser a responsável, por exemplo, né, pela vida do outro, né? Isso nós não temos como. Mas quando a gente consegue criar uma rede de apoio para ajudar alguém que está com, né, um pensamento suicida, isso já ajuda muito, porque a pessoa está adoecida. Eu falo assim, gente, é a mesma coisa, por exemplo, a pessoa que está com pneumonia grave, né, você parar de dar um antibiótico e falar, não, sozinha você, né, fica aí que você vai melhorar. Não, a pessoa precisa de ajuda, né? Identificar esse ponto aí, de que a pessoa precisa de ajuda. Nem sempre ela própria consegue tomar essa iniciativa de buscar um profissional. Sim. E é óbvio que isso é muito importante, principalmente, como você comentou, da escuta sem julgamento. Às vezes essa pessoa não tem essa abertura em casa para falar com o pai, com uma mãe, ou com uma esposa, né, uma namorada, ou um namorado, e vai encontrar num profissional aquele acolhimento e uma orientação para seguir, né, da melhor maneira. E quando essa pessoa não tem essa... né, não vislumbra essa necessidade, quem está perto, você comentou de sinais, tem alguma coisa que poderia chamar a atenção de que essa pessoa precisa de um apoio mais efetivo antes, né, de que ela venha cometer algo que possa atentar contra a própria vida?
Sim. Primeiro, eu acho importantíssimo a gente falar aqui também que nem todas as pessoas dão sinais. Então, assim, né, eu queria só começar falando isso, porque setembro está chegando, e aí chega o Setembro Amarelo, que é uma iniciativa que é boa e ruim ao mesmo tempo, porque é onde a gente faz, né, é o mês de prevenção de suicídio. Mas virou uma brincadeira, qualquer um fala qualquer coisa, todo mundo virou especialista de suicídio, banalizou demais, muita coisa errada é dita, e entre as coisas que é dita, que são ditas erradas, é que 100% dos suicídios poderiam ser prevenidos. Isso é uma mentira, é impossível, né? E também isso de que todas as pessoas dão sinais. Não é verdade, não são todas as pessoas que dão sinais, né? E falar isso é de uma crueldade, porque o enlutado, ele começa a se sentir culpado, porque fala, mas se deu sinal, como que eu não percebi? Né? E se então se era 100%, por que aqui não aconteceu? Então, assim, isso não é verdade. Então, primeiro ponto. Agora, nós temos assim algumas características, né, que são comuns, né, nas pessoas que morrem por suicídio. Então, por exemplo, o adoecimento mental realmente ele é a característica mais comum, né? Nós temos autores que falam que 100%, né, das pessoas que morrem por suicídio têm algum tipo de adoecimento mental. E eu sou dessa linha, que eu acredito que sim. Quando eu digo acredito, né, não é que é da minha cabeça, não, né? Tem estudos que dizem isso, mas tem alguns também estudiosos que falam 96%, só que esses 4%, né, a gente acredita que seja porque, né, grande parte das pessoas que morrem por suicídio nem tiveram oportunidade de procurar um médico para receber um diagnóstico, né? Então, assim, quais são, né, as doenças psiquiátricas mais comuns que pode ter esse desfecho do suicídio? A primeira é a depressão, sim. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, que a depressão, a gente tem vários tipos de depressão. Então, a depressão que as pessoas têm uma ideia, vamos dizer assim, melhor, é aquela depressão que a pessoa não levanta da cama, não toma banho, não quer fazer nada. Isso é um tipo de depressão. A gente tem depressão que a pessoa faz tudo, tá lá fazendo, mas do lado de dentro ela tá destruída, né? Então, assim, né, quem vai saber o que é que essa pessoa, né, tá passando, né, o que ela tá sentindo, realmente vai ser um profissional especialista. E no caso do suicídio, e isso eu falo com muita tranquilidade, porque infelizmente eu vejo chegar lá no consultório, né, vários enlutados por suicídio ou pessoas com ideação suicida, e assim, nós temos muitos profissionais da área de saúde, inclusive psiquiatras e psicólogos, que não têm esse preparo para atender as pessoas com ideação suicida. Por quê? Primeiro, porque a pessoa tem dificuldade de lidar com a morte, né? Então, não adianta a pessoa querer atender esse tipo de pessoa, porque a pessoa não dá conta de lidar com a morte, não dá conta de pensar em suicídio, porque aí alguns misturam, né? Mistura coisa de religião, tem a coisa do médico achar que ele tem que salvar todo mundo, e ele não vai conseguir salvar todo mundo, né? E aí, infelizmente, muitas vezes eles não tomam as medidas que poderiam ser tomadas para prevenir. Né? Não que a gente, né, tenha como evitar todos, não. Mas tem coisas que a gente pode estar fazendo, sim. Né? Então, olha só, o primeiro que eu falei, né, adoecimento mental, a depressão é a mais comum. Então, assim, 70% das pessoas que morrem por suicídio, elas têm depressão. Então, não é porque a pessoa tem depressão vai morrer por suicídio. Não, mas as pessoas que morrem por suicídio, 70% têm depressão. O que acontece é que as pessoas, às vezes, não são diagnosticadas como depressivas. Então, né, por isso que as pessoas, às vezes, não categorizam nisso, mas ela está ali com depressão sem que as pessoas saibam, né? Sim, né? E às vezes ela mesma não está querendo enxergar isso. Porque, infelizmente, né, a gente ainda está caminhando para um estudo cada vez mais detalhado do cérebro, porque o órgão mais complexo que a gente tem é o cérebro, né? E o cérebro, ele adoece,
né, assim como qualquer órgão, e as doenças, né, psiquiátricas são alterações que a gente tem mesmo no cérebro, né? Então, a depressão é a primeira, né, seguida pela bipolaridade, né, e aí a gente tem também o borderline e a esquizofrenia. Né? Então, assim, qualquer diagnóstico desses, a pessoa já tem que ficar mais atenta, né? Ou os familiares, né? Além disso, por exemplo, pessoas que fazem uso de, né, bebida alcoólica com uma frequência, né, ou intensidade maior, né? Ou pessoas que, né, usam drogas, né? Isso aí aumenta muito o fator de risco. Pessoas também que já tentaram o suicídio, isso é um outro mito, né? As pessoas falam, fulano tentou o suicídio, mas queria só chamar a atenção, né? Não é só para chamar a atenção. Ninguém faz uma coisa dessa, né, porque queria só a atenção de alguém, né? Então, assim, se a pessoa já tentou o suicídio, ela tem 50% de chance de tentar de novo. Olha só, é impressionante esse número. Sim, então, assim, é uma coisa que tem que ser olhada, né? Não é para ser desprezada, né? Então, tem a questão do sono. Então, por exemplo, pessoas que estão... geralmente, né, a pessoa, ela passa a ter muita dificuldade para dormir. E aí, infelizmente, o que acontece? Às vezes começa a se entupir de remédio, né? Ou então fica acordada. Às vezes o remédio já não está nem fazendo efeito, né? E entra também essas questões das fugas, né? Porque, na verdade, a questão da droga ou do álcool também já é uma fuga de algo que estava ruim lá atrás, né? Sim, todo vício, na verdade, né? A gente sabe que é decorrente de uma grande dor. Né? Aquele famoso excesso, todo excesso esconde uma falta, né? Exatamente, né? Aí nós estamos falando da pessoa que cometeu o suicídio. Então, é um caso a ser tratado, por exemplo, dentro da sua parte clínica. E também um enlutado. Sim. Né? Então, você trata, na verdade, tanto a pessoa... que poderia vir a cometer, quanto a família que está lidando com isso. Aí eu queria até, para desmistificar, a gente fala das fases do luto. Isso existe? Porque todo mundo fala assim, eu tô na fase tal, e aí às vezes retrocede, aí porque, por exemplo, aqui nós falamos de novos começos, de transições. E muito comum associar as fases de uma transição, de um novo começo, às fases do luto. Porque precisa do velho morrer para o novo entrar, e aí muitas vezes vem a culpa, a negação, e aí vem a negação do problema de que a pessoa não está bem, ela não está feliz onde ela está, mas ela nega aquilo até ela tomar consciência daquilo para sair para uma nova fase. No luto é assim ou é só um mito que as pessoas usam para fazer esse comparativo e que não diz de fato o que é? Na verdade é o seguinte, né? As fases do luto que são ditas por aí, popularmente, na verdade são as fases que foram descritas pela Elizabeth Kubler-Ross, que é uma das maiores mestres de cuidados paliativos, para o paciente, quando ele descobre que tem uma doença crônica ameaçadora da vida, ele vive essas fases, né, de enfrentamento para conseguir assimilar aquela realidade, que a pessoa está morrendo, né? E aí colocaram isso, misturaram com o luto. Que é a fase, na verdade, da própria aceitação, né, da iminência da própria morte, né? Essas fases que as pessoas muito dizem por aí, é isso. Agora, como é que é o luto? Primeiro, o luto, ele é um processo. E luto não tem fim. Então, eu dei uma pausa, porque assim, né, às vezes quando eu falo isso, ainda mais com o paciente, ele, né, acho que ele vai chorar mais. Mas é a realidade. Porque a primeira coisa que a gente fala assim, como superar o luto. Então, não se supera, né? Você já falou que não. Não, o luto a gente não supera uma perda, a gente não supera um luto, não. O que acontece? O luto, ele é um processo, né? Então, ele vai ter fase, sim. Mas não são fases que são pré-determinadas, as pessoas não seguem aquela cronologia e não são fases específicas. A gente tem uma coisa dentro do luto que chama processo dual do luto.
O que é isso? A pessoa enlutada, ela fica oscilando, né, é como se fosse assim, entre a tristeza e a alegria, né? Entre a saudade e... A gratidão. Pelo sabe? que viveu. Sim. Esse processo dual é o processo que a gente fala que é um processo natural do luto. Porque, assim, a grande maioria das pessoas enlutadas, elas têm um processo de luto bem vivenciado, vamos dizer assim, né? Então, elas transitam, né, por esse seria pelo o bom e o ruim. Um dia você tá mal, no outro dia você tá bem, né? E aí, o luto, ele é uma montanha russa. Porque às vezes você passa, às vezes tá mal, até porque você estava bem, né? Eu não tenho o direito de estar bem. Então, acontece isso também, imagino, né? Quando você tá bem, você compara, e não só você, né? Você consigo mesmo, mas às vezes o entorno, você se sente culpado quando você está vivendo a vida, né? Eu vejo outras pessoas que também passam por isso, de falar assim, nossa, será que eu já posso me permitir isso? Sim. Isso é comum, né? Mais comum do que... Eu não tive nada disso, muito pelo contrário. Toda vez que eu tinha uma oportunidade, que eu falava assim, meu Deus, eu posso ser feliz aqui, eu embarcava, entendeu? Porque, sem culpa. Sem culpa nenhuma. Porque no buraco eu já estava, entendeu? Eu já estava ali no fundo do poço. Esse lugar já era meu. Então... Mas também tem aquele... Então, você também não se preocupou com o que os outros estavam pensando. Porque tem muitos que preocupam, né? Eu não me preocupei em nada. Eu não estava preocupada nem um pouco. Porque eu que sabia da dor que eu estava sentindo, né? Eu que sabia o que eu estava passando. Eu que sabia que depois que, sei lá, eu fui dançar e divertir, que eu chegava em casa, às vezes chorava, né? Porque tinha sido maravilhoso lá, mas chegar em casa já era outra coisa. Não por culpa, né, do que você viveu, mas era de saudade, de saudade, tristeza de não ter o pai, né, dos meus filhos comigo, porque assim, você perder o marido, né, com os filhos e principalmente os filhos pequenos, você perde o marido e perde o pai dos seus filhos. E é muito difícil, porque assim, eu queria muito que meus pais tivessem um pai. Ou que os meus filhos tivessem um pai com eles, né? Então, por exemplo, de outros pais tá chegando. É a dor sua e a dor deles, né? A mamãe vê os filhos sofrer, dói mais na gente até, né? Sim, né? Você falar assim, eles não vão ter isso, né? Coisas que eu, por exemplo, tive. E, né? Então, assim, é muito difícil mesmo, né? Então, por isso, inclusive, que, né, a gente fala, né? Que, assim, a gente não supera. Só que o que a gente faz, né? Isso, qualquer luto. A gente precisa ir lidando, né, com essa nova realidade e aprendendo o que é possível fazer com aquilo que se apresenta agora. Né? Então, assim, não é negar a dor, eu acho que a gente tem que viver aquilo mesmo, né? A terapia ajuda demais, né? A terapia do luto. Então, assim, né, eu especializei em suicídio, mas também especializei em luto. Então, lá no consultório eu atendo muito enlutado também, que não é por suicídio, né? E realmente, você ter um lugar de escuta, porque as pessoas chegam lá, às vezes, e ficam, isso é normal? Nossa, mas eu tô assim, eu tô assado. Aí, essa questão, por exemplo, de poder se divertir no luto, é uma coisa que eu sempre falo. Porque eu falo, olha, a sua dor tá aí. Isso aí, nem adianta você querer, vou fugir daqui, você não vai fugir. Então, na hora que você tiver a oportunidade, tiver uma coisa que você sente que vai te fazer bem, que vai te dar alegria, vai. Pega essa oportunidade, né? Porque é isso que vai te dar respiro para dar conta disso aqui. Né? Então, assim... Não deixar passar as oportunidades, né? Isso, né? Então, aproveitar ao máximo. E você falou uma coisa muito interessante. A dor tá aí. Você não tira ela, né? Já que não se supera e o luto é realmente contínuo. Então, você pode deixar ela descansar um pouquinho para ir se divertir. Né? Pra viver. Isso, a hora que ela tiver assim, não precisa, um pouquinho... Ela vai estar com você, ela é inerente, ela tá ali o tempo inteiro, né? Então, assim, não é esquecer o que aconteceu para ser feliz. Não, é ser feliz apesar do que aconteceu, né? Sim. Com aquilo ali em volta da sua vida, fazendo parte de você também. Sim, eu acho que né, o luto, né, assim, eu acho que a consciência da morte, ela traz a gente muito para a vida também, né, para aquilo que realmente importa.
E eu acho que isso aí acaba mudando muito a gente, né? Eu digo assim, que antes da morte do Marden, eu era certamente uma pessoa muito menos sofrida, né? Porque é claro que eu tenho minhas dores, eu tenho meu buraco, né? Que isso aqui não vai preencher, né? Mas por outro lado, eu me permito viver outras coisas. Então, até, né, pegando esse gancho, né? Eu casei há 1 mês, né? O lugar do Marden, ele continua aqui, o buraco. O dele não adianta, ninguém vai preencher, né? O pai dos meus filhos, o que poderia ter sido não vai ser nunca mais, né? Mas eu me permiti, né? E eu sempre falei o seguinte, que o meu amor é muito grande, né? Então, assim, eu posso continuar amando o Marden e posso amar o Luiz, que é meu marido agora. Né? Uma coisa não anula a outra. Então, eu acho assim que né, tem dia que, é claro, né, eu tenho saudade, penso como seria, se os meninos tivessem o pai, como que seria, se não tivesse acontecido. Mas também não mergulho nisso, não, porque não né, nunca fiquei nesse e se, né? Mas esse buraquinho, sempre vai essa existir, falta, né? Sempre vai existir. E aí, o que a gente vai fazer com isso é que vai ser uma decisão nossa. Então, tem dia que eu falo, quero ficar quieta, porque hoje eu tô mais entristecida, tô, né, sei lá, melancólica, eu vou ficar quieta. E aí, vai ter dia que eu, tô indo no show, tô indo dançar, né, e tal, e tá tudo bem. Então... E dá para substituir essa falta com uma presença? O que eu quero dizer com isso? Você tem, ao invés de se apegar no que você não vai ter mais ao lado dele, tentar transmutar o que você teve, né? Eu digo isso por causa dos filhos, porque para eles é que o buraco também deve ser gigantesco, porque aí entra faculdade, conquistas, casamento, primeiro filho nascendo, eu queria o meu pai aqui para ver esse momento, né? Mas ao mesmo tempo ele não tem o pai, né, aqui, e não vai ter daqui para frente, mas ele teve por muito tempo aqui também. Foi possível construir essa memória, né? Dá para transmutar isso de alguma maneira, tentar ressignificar? É difícil, mas é um trabalho que é possível? No caso, assim, né, com crianças em geral, e lá no consultório, né, eu atendo crianças que perderam, né, o pai ou a mãe muito novinhos. Uma coisa que eu sempre faço é construir essa memória. Porque muitas vezes ele vai lembrar daquilo que foi dito. Às vezes ele não vai nem lembrar da cena exata, mas você conta. Às vezes ele até cria aquilo na cabeça, e isso faz muita diferença. Ter essa memória bem construída do que foi vivido, né? Sim, porque é isso, é o que a gente constrói, né? Assim, é o que a gente conta, fica ali, né? E, por exemplo, no meu caso, eu sempre fiz muita questão de falar, né, de muitas coisas boas que a gente viveu junto e de quem era, né? Honrar essa memória, dele. né? Sim, isso eu sempre fiz questão. Tanto é que uma das coisas que, né, um dos motivos que eu escolhi escrever o livro foi esse. Porque eu queria não só escrever algo que ajudasse as pessoas, mas eu queria também honrar a história do Marden. Esse livro, então, ele mostra também, desde antes ainda do seu relacionamento, você estava comentando, né? Quando a gente começa a namorar, eu conto aí como foi que a gente se conheceu. E durante o livro tem os seus ensinamentos e também muito do que você não só viveu, mas também estudou e pratica na parte clínica, né? Sim. Livro interessantíssimo, inclusive, gente. E esse livro, assim, as pessoas que são enlutadas, mesmo que não por suicídio, eu tenho um feedback muito legal, né? Porque né, o luto, né, apesar de ser único, mas tem coisas que
Acho que só quem perdeu alguém que entende. Isso. E tem isso, né? A pessoa fala, nossa, mas isso aqui tá super me representando, eu me senti assim, e mesmo não sendo luto por suicídio, sabe? E aí nós já falamos, então, da pessoa que tem esses pensamentos, que poderia, né, que precisa buscar esse apoio profissional. Falamos dessa questão do apoio de quem ficou, dos enlutados, também dessa necessidade de ter esse acolhimento, essa empatia com a dor do que ele está vivendo, né, dele compreender o que ele está sentindo e buscar essa ressignificação. E como que a gente pode agora, para a gente finalizar também, falar para quem está lidando com o enlutado, né? Então, tenho uma amiga que perdeu uma mãe, eu tenho uma amiga que perdeu, às vezes, também um marido por suicídio. Como que eu posso lidar com ela? Porque eu acho que eu vejo isso... Eu mesma, não adianta de falar para as pessoas têm dificuldade, as pessoas são quem, né? Eu, por exemplo, tenho dificuldade de lidar, às vezes, Sim, com enlutado, né? com enlutados, né? Então, a gente não sabe até que ponto que a gente tem intimidade suficiente para estar ao lado. Será que ela quer só os íntimos ali, nesse momento? Porque é tão individual também. Existe uma maneira, algo que qualquer enlutado, assim, se sentiria confortável de receber esse apoio, esse acolhimento, até para as pessoas que estão ali nos assistindo, que poderiam, que não estão sabendo como lidar com isso. Bom, muito interessante, né, você perguntar isso, porque as pessoas, elas têm muita dificuldade em lidar com a dor do outro. Então, quando a pessoa está enlutada, os familiares, os amigos, na verdade, eles não sabem o que fazem. Então, assim, alguns, eles se afastam, né, porque eles ficam incomodados de ver aquela pessoa triste, né? Então, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu falo, e eu vou falar a verdade, que isso aí é triste, porque o enlutado, ele gostaria que as pessoas estivessem próximas dele, mas é claro que as pessoas, né, que de fato vão ajudar de alguma forma. E como que você pode ajudar? Estando lá. Você não precisa falar nada, né? Porque as pessoas acham que você tem que ir lá, tem que falar alguma coisa, ou então que não pode falar. Então, por exemplo, tem uma coisa super errada que as pessoas acham, ai meu Deus, não vou falar do fulano, porque senão ela vai lembrar dele, vai sofrer. Gente, o enlutado ama falar dos seus mortos. Ama. Entendeu? Então... Não é isso que vai fazê-lo lembrar, né? Não, a dor tá ali, ele tá lembrando e ele quer horas. falar. O que eu mais escuto no consultório é as pessoas falando assim, gente, parece que já esqueceram do fulano, da ciclano, entendeu? Não falam mais. Falar é honrar a presença, né? Como exatamente, nós comentamos ali. Porque assim, né? Enquanto a gente estiver aqui falando da pessoa que morreu, essa pessoa tá viva. Sim. Né? A hora que parar de falar, ninguém vai saber dela. Então, por exemplo, eu lá no consultório eu falo demais. Eu falo assim, eu conheço tanta gente sob a história que eles me contam dele. Então, assim, parece que eu conheci, né? Eu conheço o marido que faleceu, ou o filho, ou quem quer que seja. Eu vou conhecendo, vou construindo, né? Então, assim, o que eu acho que quem quiser, de fato, né, ajudar ou acolher um enlutado, esteja presente, ofereça também ajuda para fazer as coisas práticas, por exemplo, né, às vezes levar um almoço ou fazer um almoço. Cuidar dos pertences que ficaram. Isso, essa parte burocrática, entendeu? Se tiver alguém que possa ajudar isso logo no início. E outra coisa, o luto, ele não é pior no início, gente. Não é. As pessoas se afastam depois, e eu vou te falar o dia a dia que é difícil. Porque ali é o tempo inteiro você se deparando com a falta daquela pessoa. Em todas as conquistas, em todas as pequenas coisas, aquela pessoa não está mais, Sim, né? E é no dia a dia, você botar a mesa, esquecer e botar um prato a mais. E aí as lágrimas caíram porque você esqueceu e botou. Né? Então, assim, também lembrar... Falando em mesa, eu queria que você falasse também do Jantar com a Morte. Tá bom. Né? Eu sei que é um projeto aí que
aconteceu, parou um pouco na pandemia, né? Eu mesmo não conhecia, fiquei conhecendo através de você, né? Quando nós conversamos e você foi convidada para estar aqui hoje. Queria que você comentasse o que é isso e eu sei que tem aí planos de que isso volte, né? Isso. Esse jantar é o seguinte, é um jantar que ele acontece no mundo todo. Ele foi criado nos Estados Unidos, né? Chama A Morte no Jantar. E a gente se reúne, né? Durante um jantar. Bem gostoso, né? Por isso que a gente faz questão de escolher num lugar legal para tá comendo bem, porque falar sobre a morte não precisa ser, né, fúnebre, não precisa ser de uma forma ruim. Então a gente vai estar num ambiente gostoso, né? E falando sobre a morte. Aí como que acontece? Né, no caso, eu vou estar lá, né? Vou estar sugerindo, né, alguns assuntos, né? E as pessoas vão estar fazendo ali algumas dinâmicas enquanto vão, né, comendo. Quem quiser também pedir um vinhozinho, alguma coisa, Quantas pode ficar à pessoas que vontade. participam ali na mesa? Olha, geralmente eu faço para umas 25 pessoas, sabe? E é muito legal. Até a troca, né? Das pessoas se conhecerem, compartilharem as próprias experiências com pessoas que estão vivendo aquilo que elas também estão vivendo. Sim. Muito rico também esse momento ali, como você comentou. Eles me entendem a minha dor, né? Sim, é muito legal. E assim, eles começam a pensar coisa que eles nunca tinham pensado. Falam, nossa, né? E esse jantar eu fiz, acho que 3 vezes. E aí entrou a pandemia. Inclusive, estava com o marcado já cheio e tal. E aí acabou que teve que ser cancelado. E depois acabou que, né, escrevi o livro, aí saiu da pandemia, eu comecei a namorar e, enfim, aí não deu. Mas agora eu tô com várias pessoas, né, que estão me pedindo, então eu vou voltar a fazê-lo, né? Nós vamos colocar na descrição aqui do vídeo os seus contatos, o Instagram, que aí as pessoas começam a seguir e ver, né, quando isso voltar com a gente, isso é interessantíssimo. E o livro, onde que as pessoas acham para comprar o livro? O livro, ele tem, tipo assim, né, o mais prático talvez seja a Amazon, né, que tem na Amazon, mas ele tem na Leitura, ele tem naquela livraria ali do Ponteio, acho que é Canto do Livro, Sim. né, na Genipapo, né. Perfeito. Aí, algumas livrarias físicas. Então, eu vou convidar as pessoas a comprar esse livro aqui, porque... E a ler todo esse conteúdo e continuar te seguindo e, caso tenham também interesse, procurá-la, né, como profissional também para dar esse apoio, né, em nessas áreas, tanto do luto, mas também do suicídio, não só do suicídio, né? Sim. E eu, assim... De qualquer maneira, eu queria te dar parabéns. Você falou que não supera, eu não sei qual a palavra seria usar, mas você segue. E você seguiu, e você foi aí coroada agora com um novo relacionamento, né, com uma nova vida. Eu acho que isso é um novo começo. Não é deixar para trás aquilo que a gente viu, porque isso faz parte de nós. Sim. Nenhum novo começo, a gente enterra o que a gente foi para a gente renascer, né? Sim. A gente pega aquilo e a gente aprimora, né, dentro de nós, aquela experiência que a gente viveu e se torna uma pessoa, né, numa outra versão de nós mesmos, né? Sim. Isso que você está fazendo. Então, eu acho que também as pessoas que estão vivendo aí o luto acabam descobrindo que é assim que vai funcionar, né? A gente não abandona, a gente só se ressignifica, a gente só transforma, né? Sim. Essa convivência numa memória, essa dor numa saudade que não dói tanto mais, né? Existe uma transformação diária ali, é um dia após o outro mesmo, né? E eu queria que você deixasse um recado final para as pessoas, como esse programa já vai ao ar aí, nós já em setembro, mais do que os enlutados, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão com pensamentos suicidas, que eu acho que vai ser um momento importante da gente dar esse recado. Sim. O que eu queria dizer para essas pessoas, primeiro que elas não estão sozinhas, né? Não estão sozinhas,
busquem ajuda, né? Porque certamente né, vocês são especiais, né? Para alguém, né? Ou para alguém. E que eu sei que no momento difícil, né, onde a pessoa está com pensamento suicida, que às vezes é difícil de entender isso, mas essa dor, ela passa. E o suicídio, ele é uma escolha, né, vamos dizer, permanente para uma coisa que é temporária e não tem volta. E a dor que fica para aquele que perde alguém por suicídio é uma dor devastadora. Então, assim, né, eu conheço pessoas, assim, vamos dizer, amigas que já pensaram em suicídio, que já chegaram a planejar, no consultório eu também tenho, e que a vida depois deu uma virada, e que a pessoa hoje está super bem, e que ela fala assim, gente, se eu tivesse, né, morrido, eu não tinha vivido isso, eu não estava vivendo isso. Então, assim, não é desmerecendo a dor, né, de quem tá sentindo essa dor insuportável, de jeito nenhum, porque tem horas que é difícil demais mesmo. Mas, assim, o que eu peço é peça ajuda, vai num psiquiatra. Não tem como uma pessoa que está com ideação suicida ficar sem tomar uma medicação, porque o seu cérebro está adoecido, né? E muitas vezes essa pessoa não tem tanto apoio, mas é tentar entender, né, quem que é que pode ser essa rede de apoio. E faça terapia também. Perfeito. Porque você ter alguém também para te escutar e te orientar faz toda a diferença. Dá uma chance para a vida, né? Busque essa ajuda. Sim. Né? Não tenta passar por isso sozinho. Sim. Muito bom. Né? Perfeito, E qualquer Luciana. coisa também entrar em contato com o CVV, que é 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele, né, não substitui uma terapia, mas os voluntários são muito bem preparados para ajudarem as pessoas em momentos de crise. Então, Olha, e são não ligação conhecia. gratuita, sim. Muito bom. Tá? Muito obrigada. Eu é que agradeço. E nos encontramos aí pelas redes sociais com seu conteúdo maravilhoso, que você continue levando, né, as suas palavras e o seu conhecimento, ajudando tantas pessoas. Muito obrigada. Obrigada, viu? Muito bom.